Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. Dividendo é bom, eu sei que você gosta, eu sei que todo mundo que recebe dividendos gosta de receber, por isso que eu resolvi gravar mais um vídeo nesse estilo, com 4 ações que vão pagar dividendos em outubro, que nem a gente fez no mês passado, só que para o mês de setembro. O que não significa que você precisa comprar essas ações aqui só por causa desse vídeo e nem muito menos você vai comprar uma ação só para receber os dividendos e muito menos ainda comprar para receber os dividendos e depois vender. Não faça isso, não faz sentido, é burrice fazer isso. Mas quando eu faço esses vídeos, eu sempre gosto de deixar claro que não se trata de recomendação, assim como nenhum outro vídeo aqui do canal também. E às vezes as empresas nem fazem tanto sentido para minha carteira, na maioria das vezes, né? São empresas que eu não invisto, só que eu não faço vídeo para mim, e sim para você. Eu tento misturar ações mais conhecidas e menos conhecidas, justamente para que a gente possa sair um pouquinho da mesmice, das mesmas empresas de sempre, ter uma visão mais ampla do mercado e dos setores. Mas antes da gente entrar na lista aqui, eu quero pedir para quem já é de casa, para você que já é de casa, que deixe o like aqui nesse vídeo, você que já entra sem bater aqui no Valor em Ação, já abre a geladeira, entra sem bater, tamo junto, só não entre sem deixar o like, né, que ajuda demais e não custa nem um centavinho dos seus dividendos. E se você é novo por aqui, esse tipo de vídeo, ele é do seu interesse também, sinta-se convidado a se inscrever no Valor em Ação. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, aqui para mais um vídeo. A primeira empresa que vai pagar proventos no mês de outubro é uma das mais conhecidas pelos investidores brasileiros e tem aproximadamente 1 milhão de acionistas. Itaúsa ITSA4 é o nome da criança. E o engraçado da gente colocar Itaúsa numa lista de ações para dividendos é que, apesar dela ter sido uma das melhores pagadoras de dividendos por um tempo, você pegar nos últimos anos, muita gente gostava da ação por conta dos dividendos. Ela tem pegado essa mania e essa fama de ter pago migalhas recentemente para os acionistas, né? Os famosos 2 centavos. Isso aconteceu por causa de um momento que a empresa está atravessando. A empresa decidiu diminuir o payout, ou seja, diminuir o percentual do lucro que é distribuído na forma de proventos, já que o objetivo também é fazer novos investimentos, adicionar também participação em alguns negócios que ela considera interessantes, estratégicos nesse momento. Por isso a empresa reduziu um pouco os dividendos. A gente teve outras coisas também que impactaram isso, inclusive muitos desses investimentos foram financiados com capital de terceiros e também a gente teve a venda da participação que a Itaúsa tinha, ainda tem um pouquinho na XP, que serviu para reforçar o caixa da empresa também. Então a Itaúsa ela informou hoje que reduziu ainda mais a participação acionária na XP, efetuando ali a venda de 3,1 milhões de ações correspondentes a 0,6% do capital da XP, pelo valor aproximado de 390 milhões de reais. Quando a gente olha aqui os indicadores da Itaúsa, o que a gente vê? A ação vem sendo negociada atualmente por R$ 9,31, P sobre L de 6,81, um PVP de 1,18 e um dividend yield de 6,2%. Não é um dividend yield ruim. O payout da empresa, como eu disse, ele vem na casa dos 34,5%. É um percentual interessante do lucro que ela está distribuindo e já consegue causar um dividendo de 6,2%. Olhando para a rentabilidade da empresa, a gente vai ver que ela tem um bom ROI, um ROI que vem ali em linha com a média do histórico da empresa nos últimos 10 anos, um ROI acima de 17%, 18%. Isso pode ser considerado um ROI realmente muito bom, principalmente quando a gente olha o PVP da empresa em 1,18. A Itaúsa é uma empresa redondinha, não é uma empresa arriscada, é uma posição considerada bem segura, defensiva na carteira de quem tem. Nos últimos 10 anos, o desempenho das ações venceu o Ibovespa. Também é possível observar um crescimento do lucro interessante de 2019 até esse momento. Nesse momento, o lucro líquido crescendo e a cotação ainda não terminou de acompanhar. A gente percebe que em 2021 e 2022 foram bons momentos para você continuar aumentando a posição em Itaúsa. Quem fez isso não deve ter se arrependido. O lucro da empresa cresceu e a cotação vem se recuperando. E quando a gente observa os dividendos pagos, a gente vê que aqui em 2018, 2019 e até mesmo 2020, a Itaúsa distribuiu muitos dividendos. Em 2020 isso foi impactado pela pandemia, mas em 2018 e 2019 muita gente ficou mal acostumado. E aí os dividendos da empresa caíram bastante por conta da situação e também por conta de decisões estratégicas e muita gente
acabou ficando insatisfeito, muito acionista, até o próprio Luiz Barsi vendeu suas ações da empresa, o que não significa que seja uma empresa ruim. Na minha visão, é uma boa empresa, é só questão de objetivo, de perfil de cada investidor. E no dia 2 de outubro, os acionistas de Itaúsa vão receber uma boa quantia em JCP, juros sobre capital próprio e dividendos. Ao todo, no dia 2, a Itaúsa vai distribuir mais ou menos uns 15 centavos para os acionistas. É claro, a empresa vai distribuir durante o mês, mas boa parte desses dividendos também tiveram Datacom no ano passado, inclusive. Então, quem tem ações da Itaúsa talvez não receba, depende do dia que comprou, né? A gente precisa comentar que talvez você seja um dos acionistas da Itaúsa que não vai receber essa quantia toda, visto que a Datacom para o recebimento ela é bem distinta. Então, como eu falei, chegando até posições de agosto do ano passado. E a segunda empresa que a gente vai ver no vídeo de hoje é Tupy, que tem um código de negociação, podemos dizer, não tanto criativo. Tupy 3. Na verdade, era a melhor coisa que podiam fazer mesmo, né? Mas deixando as piadas sem graça de lado aqui, falando sério, agora no dia 17 de outubro, a Tupy vai distribuir para os acionistas um dividendo de cerca de 45 centavos e um JCP de 28 centavos, o que totaliza um pagamento de proventos de aproximadamente 73 centavos. Uma quantia realmente considerável, já que do ponto de vista operacional, a empresa, para quem não acompanha, eu acho importante a gente falar isso aqui, do ponto de vista operacional a empresa não está ruim, tá? Só que ela tem uma certa correlação com o setor automobilístico, já que ela atende também os pedidos para a construção de peças de caminhões, carros e outros motores em geral. Eu não sei você, mas eu não acho tão interessante ser dependente de um setor tão cíclico como o automobilístico em uma parcela relevante da carteira. Faz sentido sim, mas não se expor demais. O lado bom é que, digamos assim, se você tem Tupy na carteira, ela recebe muitas encomendas de outros países, muitos pedidos, boa parte da receita é dolarizada, então ela tem uma unidade no México, outra em Portugal, enfim, isso sem contar os escritórios da empresa espalhados por outros países. É uma empresa bacana, eu acho legal, porém, né, receita em dólar também costuma ser uma faca de dois gumes. Isso traz um lado positivo, uma certa tranquilidade, caso o dólar dispare, mas também você tem os contras se o real acaba se valorizando. Por isso que eu falo, ela pode ser uma escolha interessante para quem visa uma boa diversificação da sua carteira, uma ação previdenciária também, mas tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu estou aqui para falar tudo que preciso falar para vocês, né? Então eu não quero dizer que a Tupy é uma empresa ruim, nem nada do tipo. Aliás, os resultados da empresa são crescentes até certo ponto, né? Receitas, lucros. Isso mostra que a empresa está no caminho certo, mas o meu trabalho aqui, o meu dever é falar, mostrar para vocês os dois lados da moeda para que você enxergue as coisas não com tanto otimismo exagerado, mas também não seja aquele pessimista e que entra em pânico à toa. Vamos olhar os indicadores. Tupy 3 entregando a valorização de 9,18% nos últimos 12 meses, P sobre L de 8,74, PVP 1,27. As ações vêm negociando a múltiplos relativamente interessantes. É preciso destacar que o payout diminuiu bastante, por isso esse dividend yield também menor. A gente vê que em 2017 os dividendos da empresa eram maiores, caiu muito, vem subindo nos últimos anos por conta também daqueles desafios na pandemia. Chegou a cair para zero em 2020. Rentabilidade, ok, a empresa tem boa rentabilidade, mas a gente precisa destacar aqui dois pontos na minha opinião. A empresa ela teve uma queda nas margens. Se você for ver, a margem bruta caiu, a margem líquida também caiu e a margem EBITDA, que é uma das que eu gosto de olhar bastante, vem caindo também. O que eu estou querendo dizer? Olha a receita da empresa, a receita aumentou, porém, contudo, todavia, entretanto, as margens vêm diminuindo. Então é uma coisa que a gente precisa ficar ligado. Isso aqui liga um alerta, não quer dizer que a empresa está perdendo os fundamentos, mas se a receita vem aumentando e as margens contraindo, o investidor precisa ficar ligado, precisa ficar de olho, acompanhar de perto esse resultado. Mas, no geral, uma boa empresa que cabe perfeitamente numa carteira previdenciária. E uma notícia que acabou balançando um pouquinho as cotações da empresa, ao meu ver até um sinal negativo um pouco para a governança da empresa, é que 2 conselheiros renunciaram e 2 nomes não muito técnicos, digamos assim, foram indicados pelo BNDES para o conselho da empresa. Então, talvez isso aqui não impacte muito, né, os fundamentos, os resultados, mas é algo que balança um pouquinho
a questão da governança da empresa, que é um fator importante quando a gente está fazendo uma análise fundamentalista. Outra empresa que eu separei aqui no vídeo de hoje tem uma certa semelhança também com a Tupy, não apenas porque vai pagar dividendos do mês de outubro, obviamente, mas por causa do segmento de atuação mesmo. Eu estou falando da Romi, Indústrias Romi 3, né? O código também é semelhança nisso daí. Talvez não seja o melhor momento para falar da Romi, porque muitos acionistas estão meio chateados ali com aquela ressaquinha por causa de um resultado abaixo da média que a empresa entregou recentemente no segundo TRI. As ações caíram bastante da máxima do ano, que chegou a atingir R$ 18,54 para o patamar atual de R$ 13,60 e poucos, R$ 13,68 se eu não me engano. Mas vale a pena a gente comentar aqui alguns pontos importantes desse segundo trimestre, como por exemplo o fato de, apesar de uma queda de 17% na receita em relação ao segundo TRI de 2022, o lucro líquido caiu bem menos, caiu 1,1%, foi de 32,6 milhões. É um bom resultado para uma empresa que tem um valor de mercado de 1,2 bilhão. Ou seja, por mais que o resultado não tenha sido muito bom e tenha feito o preço das ações caírem, a empresa segue tendo uma boa operação no seu setor. O Brasil representa hoje cerca de 76% da receita, enquanto a Europa representa 17%. Outros países da América Latina ficam com 4%, Estados Unidos com 3%. Em relação aos dividendos, ou melhor, aos juros sobre capital próprio, JCP, o Conselho aprovou a distribuição de JCP e o valor bruto total representa cerca de 20 centavos por ação. Tem direito quem tiver as ações da companhia até o dia 18 de setembro. A partir do dia 19, as ações começam a ser negociadas, passam a ser negociadas ex-JCP. O pagamento vai acontecer no dia 18 de outubro de 2023. Indicadores da Romi na tela. As ações vêm sendo negociadas a R$ 13,45, caiu um pouquinho aqui. Valorização de mais de 45% nos últimos 12 meses. P sobre L aparentemente descontado de 5,51, um PVP de 1,1 e um dividend yield de 7,33. Olhando para o payout da empresa, a gente percebe que o payout é de 38,12%, vem caindo, mas isso mostra que esse dividendo tem tudo para ser um dividendo sustentável. Afinal, um dividend yield de 7,33 e o payout não é tão grande. A empresa tem boas margens, mas observando a margem EBITDA, a gente percebe que ao longo dos últimos anos essas margens cresceram. Por isso, a rentabilidade também deve ter aumentado. Olhando aqui o ROI da empresa, a gente percebe que desde 2017 para cá, esse ROI aumentou muito e agora está num patamar de 21%, 20%, ou atualmente de 19,89%, o que é um bom ROI. É claro que eu não adivinhei isso daqui, eu já tinha olhado antes. Legal a gente ver aqui que nos últimos 10 anos, Romi 3 deu uma surra no Ibovespa, quando a gente observa o desempenho das ações. Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, você teria mais de 8.400 em Romi 3 e no índice Ibovespa você teria só 2.200 reais. Observando o desempenho aqui do lucro líquido histórico, a gente percebe que é cíclico sim, mas recentemente o lucro líquido vem aumentando muito forte, a empresa aumentando muito os seus lucros, crescimento de receita também bem interessante e por isso o patrimônio, é claro, crescendo também. Isso é bom porque coloca dinheiro no bolso do acionista, não é, meus amigos? E a quarta empresa que a gente vai ver dessas que vão pagar dividendos em outubro é a Fleury, código de negociação FLRY3, uma das maiores empresas do Brasil no segmento de saúde. Se a gente está falando aqui de medicina diagnóstica, a maior do país, principalmente depois da última fusão que a empresa teve ali com a Hermes Pardini. E dependendo de qual estado do país você esteja vendo esse vídeo ou onde você mora, talvez você nunca tenha sido atendido numa clínica com o nome da Fleury na fachada, mas é bem provável que você já tenha ido para alguma outra que faz parte do grupo e que, consequentemente, gera receita para o grupo Fleury da mesma forma. Isso acontece porque nos últimos anos a Fleury ela tem feito várias aquisições com o objetivo de aumentar sua área de atuação, criar sinergia entre as clínicas e laboratórios, o que teoricamente ajuda a diminuir as despesas, aumentar a eficiência, a lucratividade, poder de escala, enfim. Uma dessas movimentações mais recentes, como eu falei, foi anunciada no ano passado e concluída em abril desse ano, foi a fusão com uma das suas maiores concorrentes, a Hermes Pardini, que é a antiga Pard 3. E esse é justamente, na minha opinião, o maior desafio da empresa
hoje, que é gerar valor para o acionista por meio do crescimento inorgânico, já que a concorrência promete ser alta nesse setor. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a empresa ela faz aquisições, pega esse dinheiro, investe no seu crescimento e às vezes ela não acaba tendo o retorno em que ela esperava. E se ela faz isso, isso destrói valor para o acionista. Não estou falando que é o caso da Fleury, estou falando que é o grande desafio dela, mas ela tem tudo para superar isso daí e entregar um bom retorno. Nos últimos anos, a receita cresceu, mas o lucro ele está meio que estagnado, você pode observar aí. Então, recentemente ela fez uma emissão de ações também, captou bastante dinheiro. Isso impacta a rentabilidade da empresa, como a gente vai ver, mas se engana quem pensa que a Fleury usa todo o lucro para fazer aquisições. O payout dela está na casa dos 50%, o que significa que ela distribui sim aproximadamente metade do seu lucro líquido em dividendos. O dividend yield, ele não está interessando na sua opinião, é porque talvez as ações estejam sendo negociadas a múltiplos mais esticados. E falando em dividendos, no dia 31 de outubro, para encerrar o mês com chave de ouro, quem tiver Fleury na carteira FLRY13, o investidor que fechou o dia 4 de setembro com a ação na carteira vai receber um JCP de 16 centavos por ação. Indicadores da Fleury na tela para a gente ver. A ação vem sendo negociada a R$ 14,41, queda nos últimos 12 meses de 3,85%, um P sobre L de 27,19 alto, um PVP de 1,58 e um dividend yield razoavelmente baixo, podemos dizer. Mas o que a gente vê? O payout da empresa na casa dos 51,85, isso significa que ela distribuiu 50% do lucro aproximadamente. Esse dividend yield, ele caiu. Em 2022 ele era de 6,50%. O ROI da empresa, como eu falei, bem impactado. Em 2021 a empresa obteve um ROI de 18,96%, mas isso também acontece por conta da emissão de ações que gerou uma diluição. Sempre que a empresa capta recursos via capital dos sócios, capital do acionista, emitindo novas ações, é natural que aconteça uma queda na rentabilidade logo depois. A tendência é depois que ela começar a colher os frutos, esse retorno aumentar. E perceba que até 2020 a empresa vinha dando uma surra no Ibovespa e, como eu falei, de lá para cá um desempenho meio aquém. Quando a gente observa os últimos 5 anos, ela perde para o Ibovespa. Isso porque o lucro da empresa também estagnou desde 2018, 2019, que esse lucro ele vem meio que lateralizado, estava crescendo muito. É claro, como eu falei, a situação é essa para o setor. Por isso a cotação caiu muito, mesmo com o lucro se mantendo, porque o mercado precificava um crescimento de lucros bem mais rápido para a empresa e ela meio que passou por um quebra-mola aqui, teve que desacelerar um pouquinho, mas tem tudo para retomar esse crescimento com esse próximo ciclo de queda na taxa de juros que a gente vai começar a ter. Beleza, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. 4 ações que vão pagar dividendos em outubro. Não deixe de se inscrever neste humilde canal se você ainda não tiver inscrito. Deixa o like também se você esqueceu. Um abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto!